Gente, essa é a parte 2 do vídeo que eu tava fazendo pra vocês, que eu tava falando sobre inveja. Então, eu parei na parte que eu estava falando que a pessoa invejosa, muitas vezes ela não vai querer ajuda, ela não vai querer melhora, ela não vai querer absolutamente nada. E o que é que acontece? A gente precisa identificar essas pessoas e se afastar. Então, percebeu que uma pessoa, ela sempre te critica, entendeu? Mesmo quando você acerta, mesmo quando você tá fazendo tudo certo, a pessoa, ela sempre tá criticando você. Você para e pensa, poxa, fulano nunca me elogia, sabe? Parece que nada do que eu faço é o suficiente, nada do que eu faço é bom. A fulana vive me comparando com o ciclano, às vezes você tá feliz com a sua vida e com alguma coisa, e aí a fulana te compara. Ah, legal isso que aconteceu com você, mas ciclano, já viu a vida de ciclano? Uma vida de ciclano fez tal coisa, não sei o quê. Pra fazer você se comparar com outra pessoa que tá melhor do que você, pra você sentir menor, pra você sentir que a sua conquista nem foi tudo isso. Tem pessoas invejosas que também fazem isso, entendeu? Porque o intuito da pessoa invejosa é o seguinte: eu tô me sentindo diminuída, então eu vou fazer com que você se sinta diminuída. Eu vou fazer com que você pense que você não é nada demais, entendeu? Que você não é tudo isso. Então, é muito comum a pessoa invejosa, quando você fala pra ela, olha, eu tô pensando em fazer tal curso, tal coisa, a pessoa dizer, isso não é pra você, não. Isso não tem nada a ver contigo. Isso não vai dar certo, não. É sempre uma pessoa pessimista, é sempre uma pessoa negativa, entendeu? Uma pessoa invejosa, ela nunca vai te dar palavra de ânimo. Ela nunca vai te empurrar pros teus sonhos. Ela sempre vai colocar uma pulguinha atrás da tua orelha. Ou então ela pode dizer assim, é legal isso que você tá pensando, mas eu já ouvi falar que isso não dá certo. Mas fulano de tal também tentou algo parecido, tentou fazer tal coisa e também não deu certo. Como se dissesse assim, se fulano de tal, que é melhor do que você, tentou algo e não conseguiu, quem é você na fila do pão para conseguir? Tá entendendo, gente? É mais ou menos assim que a mente da pessoa invejosa funciona. E às vezes de maneira sutil. Eu me afastei de uma pessoa que eu percebi que era invejosa quando essa pessoa queria arrumar briga comigo por nada, entendeu? Eu sempre conversava com essa pessoa não boa, mas eu percebia que ela ficava de algumas provocaçõezinhas. E eu ficava relevando algumas provocações e tal, relevava. Assim, pela boa convivência, né? Às vezes a gente faz muito isso quando a gente tá num relacionamento com alguém, seja de amizade, familiar, amoroso e tal. A gente releva algumas palavras, algumas coisas que nos dói, porque a gente fica pensando assim, não, eu quero estar bem com essa pessoa, não quero discutir, não quero entrar em embate, então eu vou relevar. Então eu relevava. Até que chegou um momento que eu tava conversando com essa pessoa pelo WhatsApp, e eu percebi que essa pessoa, ela tava tentando puxar briga comigo, sabe? Tentando criar uma discórdia ali, entendeu? Um disse-me-disse e tudo mais. E eu percebendo, tentava sair pela tangente, ele ficava tentando me sair da situação na conversa. E, gente, é muito cansativo você lidar com pessoa invejosa, porque ela fica tentando te deixar preso numa armadilha, sabe? Essa pessoa, ela arma uma arapuca ali, uma armadilha na conversa, no diálogo, enfim, que quer brigar com você, entendeu? Quer colocar você como errada na situação. Você tá conversando com a pessoa aqui, normal. Aí a pessoa, ela cria uma situação pra você discutir com ela, pra você sair como errada da situação, sabe? Então, às vezes, você não tem um conflito com a pessoa, tipo, eu não tava com raiva da pessoa nem nada. Mas a pessoa sabia que, às vezes, quando eu ficava com raiva, eu meio que saía do sério um pouco, né? Depois que eu ficava com raiva, eu tinha problema antigamente, assim, mais de domínio próprio. Hoje em dia não, porque Deus está tratando, Deus vai cuidando do nosso coração e tal. Mas era o tipo de pessoa que às vezes me estressava muito fácil. Então, às vezes, quando você tem como é que eu posso dizer, uma fragilidade, um defeito, né, digamos assim, tem pessoas que vão se aproveitar disso pra tirar você do sério, sabe? E aí eu fui percebendo, né, a armadilha da pessoa. Eu fui me saindo, deixando no vácuo. Então, às vezes, a pessoa falava comigo, eu deixava no vácuo, já não respondia mais. Por quê? Porque eu sabia a intenção da pessoa. Então, assim, tem pessoas que elas vão se revelar invejosas de forma sutil. E você precisa ter percepção para entender, você precisa ter discernimento, pedir discernimento a Deus e dizer, Deus, se uma pessoa ela tá vindo na minha vida para trazer confusão, problema, tira essa pessoa da minha vida. Tem gente que vai visitar na sua casa por curiosidade, as coisas dão errado, entendeu? As coisas quebram, você briga no seu relacionamento, parece que nada funciona, sabe? Quando tem uma pessoa invejosa, quando tem uma pessoa curiosa, tem gente que tudo da sua vida quer saber, entendeu? E às vezes o culpado somos nós, entendeu? Às vezes o erro é nosso, por quê? Porque a gente sai falando pra todo mundo, sem nem perceber, e depois a gente não percebe porque que algumas coisas não andam. Entendeu? Então, se você sente que a sua vida tá travada, sente que as coisas não estão dando certo pra você, parece que tá tudo dando errado pra sua vida, observa. Observa se você não tá sendo boca de sacola, se você não tá contando tudo da sua vida pra todo mundo, porque às vezes é isso, gente, que atrapalha a nossa vida, entendeu? A gente aceitar pessoas invejosas na nossa casa. Uma coisa que eu entendi, independente se uma pessoa é muito próxima a mim ou não, se é uma pessoa invejosa, ela não tem que entrar na minha casa. Ela não tem que ter acesso à minha casa, à minha família, aos meus planos, aos meus sonhos, não. Não tem que fazer parte de absolutamente nada. Porque tem pessoas que são simplesmente atraso de vida, entendeu? Ela fica sabendo de alguma coisa boa que aconteceu na sua família e já começa a colocar olho gordo, entendeu? Já começa a querer se irandar ali na sua vida, sabe? Espiritualmente também que eu tô falando. Porque tem pessoas que não estão próximas fisicamente de nós, mas espiritualmente
essa pessoa, ela reverbera com a gente, entendeu? Manda uma coisa pra gente espiritualmente. Por isso a necessidade da gente sempre andar com proteção, entendeu? Sempre ore a Deus, sempre nas suas orações peça proteção a Deus, diga: Deus, me proteja da inveja, do mal olhado, das pessoas ruins, das pessoas que se disfarçam de boazinhas, porque tem muita gente invejosa também que se passa de pessoa boazinha, entendeu? Pra ficar sabendo da nossa vida, pra estar fazendo fofoca, entendeu? Então sempre fale com Deus: Deus, não permita, né, que pessoas, assim, fingindo ser boazinhas entrem na minha vida. Se uma pessoa ela não for boa, que o Senhor mostre para mim. Então peça sinais a Deus. Sabe, sempre pergunte a Deus: Deus, tal pessoa que está entrando na minha vida, essa pessoa ela veio para somar ou não veio? Essa pessoa, ela merece ter acesso à minha intimidade, ao meu coração, a quem eu sou? Ou é uma pessoa que eu tenho que tratar somente como colega, dar um bom dia, boa tarde e tudo mais, né? Não ser uma pessoa mal educada, porque eu não acho que a gente precisa ser mal educado, né? Mas que a gente precisa ter sabedoria para perceber quem a gente deve deixar se aproximar da nossa vida e quem a gente deve se afastar, entendeu? Então a gente tem que ter esse discernimento espiritual de entender isso. Quem eu devo me aproximar? Quem eu devo me afastar? Então, é perguntando a Deus em oração que você vai descobrir. Por quê? Porque Deus não deixa ninguém desenganado, gente. Entendeu? Se a gente perguntar a Deus: Deus, essa pessoa para estar na minha vida, me dê um sinal, Ele vai mostrar. Ele vai mostrar, entendeu? Por quê? Porque você está se comprometendo com Ele, você está se aproximando de Deus. E é aquilo, né? Toda vez que você se aproxima de Deus, Deus ele se aproxima de você também. Então, sempre que você tiver na dúvida se é para você estar num relacionamento, se é para você se aproximar ou não, pergunte a Deus. Peça um sinal a Deus. Eu acredito sinceramente que Deus dá sinais sim. Que Deus mostra sim, se alguém é para estar na sua vida ou não. Se você é uma pessoa muito iludida, que acredita muito na bondade do coração dos outros, não, mas as pessoas são boas, que não sei o que, não sei o que, as pessoas vão mostrar para você, às vezes, escancaradamente quem elas são, e você vai quebrar a cara, entendeu? E às vezes você só vai aprender algumas coisas depois de muito sofrimento. Eu era o tipo de pessoa muito ingênua, entendeu? Inclusive, eu já tinha ouvido isso de algumas pessoas, né? Já tive pessoas que chegou até mim e disse: nossa, você é muito ingênua. Muito ingênua. E assim, eu ficava tipo, ingênua por quê? Entendeu? Porque eu enxergava as coisas, gente, através da minha lente, através da minha mentalidade. Até eu entender que nem todo mundo tem a mesma mentalidade, nem todo mundo pensa da mesma forma, sabe? Se você é uma pessoa que tem Deus no coração, que busca a Deus, é mais fácil você ter, tipo, um olhar de compaixão para as pessoas, um olhar de bondade para as pessoas, e às vezes você pode acabar esquecendo, né, que nem todo mundo às vezes está cultivando a mesma vida espiritual que você, nem todo mundo, né, vê a vida através dos seus olhos. Então, cada um, gente, é um universo, entendeu? Cada ser humano é um universo, cada ser humano pensa de uma forma, sente de uma forma, e Deus, ele é aquele que sabe os pensamentos de cada um, o coração de cada um, mas nós não sabemos. Nós podemos deduzir, olhar para uma pessoa e dizer: não, aquela pessoa é boa, não, essa pessoa ela me quer bem, não, essa pessoa vale a pena e tal, porque a gente está vendo de fora, então a gente tem as nossas percepções sobre alguém, mas Deus é aquele que verdadeiramente sabe se uma pessoa é boa ou se não é, se uma pessoa é fingida ou se não é. Então, uma coisa que eu percebi também de uma pessoa invejosa, falsa, é que são pessoas que têm dificuldade de nos olhar nos olhos. Eu tinha uma pessoa que eu considerava amiga, entre aspas, que ela não me olhava nos olhos, ela conversava comigo e não olhava nos olhos, eu achava isso muito estranho. E aí, teve uma vez que eu perguntei a ela: por que você não me olha nos olhos quando a gente conversa? Ela diz: não, é porque, assim, eu fico meio sem graça, meio sem jeito. Só que assim, gente, ela não era tímida, tá? Pra deixar claro. Ela fazia parte, inclusive, do teatro da igreja. Então, uma pessoa que ela é extremamente tímida, ela não consegue se colocar assim à frente, se apresentar para uma plateia, ou pregar, ou fazer qualquer coisa. E ela fazia parte da dança da igreja, né? E fazia parte do teatro da igreja. E ela era adolescente, assim, muito matura. Então, eu acho que por isso que ela agiu com muita falsidade, né? Justamente porque ela estava dentro da igreja, porque o pai dela era diácono, mas ela não tinha uma vida espiritual, ela não tinha uma vida constante em Deus, né? Então, ela agia com falsidade. Então, era tipo um pé na igreja, basicamente, ali, e outro pé no mundo, né? Então, ela não estava firmada na palavra. Então, era muito mais fácil para uma pessoa que não está firmada na palavra de Deus ser uma pessoa invejosa, ser uma pessoa falsa. Por quê? Porque você não está tendo comunhão com Deus e não está pedindo para Deus sondar o seu coração, né? E aí, depois eu descobri que essa pessoa, ela não me olhava nos olhos. Por quê? Porque ela agia na falsidade. A gente conversava e tudo aquilo que eu meio que contava a ela contava a uma pessoa próxima, entendeu? E chegou uma vez que minha mãe chegou pra mim e disse assim: você tem certeza que você quer se aproximar dela e tal? Teve um dia que eu dormi na casa dela. E minha mãe disse assim: você tem certeza que você quer dormir na casa dela? Tem certeza que você quer se aproximar dela? Aí eu: não, tenho certeza, tranquilo e tal, de boa. E aí minha mãe me chamou no canto e disse assim: não sei, eu não tô sentindo, né? Gente, olha, tenho coisa pra dizer a vocês, tá? Pai e mãe, eles têm uma autoridade espiritual sobre a vida dos filhos, e os pais, eles sentem quando tem alguma coisa errada no ar, sabe?
Então, quando seus pais chegam a dizer assim, olha, essa sua amiga, não tô achando que ela é muito sua amiga, não. Esse seu amigo, eu não acho que seja companhia pra você, não. Porque já pensou se essa pessoa tem boas intenções com você? Se vier esse assunto, confia no teu pai, confia na tua mãe, tá? Não é porque seus pais estão querendo atrapalhar a sua amizade, que tem muita criança, adolescente, enfim, principalmente que é imaturo, pensa assim, ai, meus pais não querem me deixar ser feliz, não querem deixar ter amizade. Os pais têm olhar afiado pra essas coisas, entendeu? Principalmente espiritualmente. Minha mãe nem é da igreja, minha mãe nem faz parte, assim, de se aproximar da vida espiritual, mas os pais têm discernimento, principalmente quando se trata da vida dos filhos, sabe? E aí, beleza, eu ignorei o aviso da minha mãe, fui dormir na casa dela, a gente conversou, contei algumas coisas da minha vida, ela contou da dela, tudo bem. Vida que segue. No outro dia, ela foi na época pro colégio, eu já estava na faculdade na época, porque eu sou bem mais velha que ela, e depois de um tempo eu fui pra minha casa, normal. E vida que segue, né? E depois eu descobri que ela falou basicamente tudo que a gente vinha conversando, tudo aquilo que eu acreditava que eu podia confiar nela e tudo mais. Ela já vinha conversando com outras pessoas, já vinha contando tudo para outras pessoas. Então, no fim das contas, o quê? Minha mãe tinha razão, né? Ela realmente era uma pessoa falsa, era uma pessoa que eu não podia contar. O que ela me contou da vida dela, eu não contei para ninguém, né? Mas provavelmente aquilo que eu contei para ela, depois eu fiquei sabendo que ela chegou a contar para outras pessoas. Então, é aquilo que eu digo para vocês. Muito cuidado também com as coisas que você conta, entendeu? Porque às vezes você desabafa com o invejoso fofoqueiro e você só vai se dar conta depois. Depois que você bota a mão na consciência, você fica pensando, eita, não era para eu ter falado tal coisa. Por que eu falei tal coisa, entendeu? E aí é tarde demais, gente. Porque depois, uma hora que você foi boca de sacola, se abriu, já falou tudo, já era, entendeu? Já era. Então é aquilo, tenha discernimento espiritual, de perguntar a Deus, eu devo me aproximar dessa pessoa, eu devo falar. Hoje em dia, gente, com a maturidade que eu tenho, o que eu penso? Eu sou uma pessoa muito desconfiada das pessoas. Por quê? Porque como eu já fui muito ingênua, eu já fui uma pessoa que acreditava muito na bondade dos outros, confiava muito nos outros, e tive uma enorme decepção, inclusive com pessoas muito próximas, hoje em dia eu basicamente não me abro pra quase ninguém, entendeu? Então eu tenho que ser uma pessoa assim, que Deus me direcionar pra confiar nela, tem que ser uma pessoa de Deus, de oração e tudo mais, assim, uma pessoa que tem um exemplo de vida, entendeu? E que eu sei que ela vai solucionar, por exemplo, ela tem um exemplo nessa área, entendeu? Ela venceu essa área, eu vou falar da área que eu tô com dificuldade com essa pessoa, que ela venceu, entendeu? Assim, que eu tenho certeza que essa pessoa venceu na área e que ela vai me ajudar espiritualmente, entendeu? Então, uma pessoa, um líder religioso, um pastor, uma coisa assim, porque é uma pessoa que meio que vai entender a luta que você tá passando e tá ali justamente com o propósito de lhe ajudar. Tá entendendo? Uma terapia, um psicólogo, uma coisa assim e tal. Aí vale a pena a gente conversar, mas se não for esses casos, gente, repense muito antes de você falar alguma coisa. Eu, sendo sincera a vocês, com as experiências que eu já tive, entendeu? De frustração, inclusive, de pessoas muito próximas, que eu confiava, que eu contei coisas e eu me decepcionei, hoje em dia eu não falo mais. Porque trava a sua vida. É impressionante como as coisas ficam estagnadas quando você recebe energia de inveja, entendeu? Na época que eu tava grávida, veio no meu coração, assim, um desejo, que eu sei que foi Deus que colocou, né, porque a Bíblia diz que o desejo do coração do nosso é enganoso, mas eu vejo que esse desejo não era o que eu queria na hora, né? O que eu queria no momento era espalhar fotos da minha gravidez, falar da minha felicidade, mas veio no meu coração, tipo assim, tranca teu perfil, deixa teu perfil privado, e vinha na minha mente, sabe, deixa teu perfil privado, não posta essas coisas, ou que se você quiser postar da sua gravidez e tudo mais, posta só para pessoas conhecidas, porque como meu perfil era aberto, né, via muitas pessoas curiosas olhar meus stories, olhar minhas publicações, gente que não gostava de mim, gente que era falsa e tudo mais, só pra curiar minha vida, né? Saber como tava minha gravidez, se eu tava indo bem, se não tava. Algumas pessoas podem desejar secretamente que você perca o bebê, né? Que a gente sabe que existem pessoas maldosas, né? Tem gente que faz, inclusive, até trabalhos espirituais para que a outra pessoa não consiga uma conquista, não consiga uma gravidez, não consiga um casamento, enfim. E aí veio na minha mente isso. Aí eu passei por um tempo, né? Realmente por um tempo eu privei o meu perfil pessoal, né, o Instagram, e aí depois de um tempo, sabe quando você fica tentando bater de frente com aquilo que Deus está te falando no coração? Aí eu abri o perfil de novo, eu fiquei assim, não, isso deve ser coisa da minha cabeça, deve ser porque eu tô preocupada com a minha gravidez, eu tô com medo de que aconteça alguma coisa, tô com medo de perder o bebê, ou alguma coisa assim, aconteça alguma coisa comigo, e eu acho que eu tô dando muita razão, eu tô dando muita trela pra essa coisa de inveja, então, não, sabe, Deus me ama, Deus me protege e tal, vou deixar pra lá esse negócio de inveja e tudo mais, isso é coisa que o pessoal bota na nossa cabeça e eu vou deixar pra lá. Era assim que eu pensava, entendeu? Porque eu tinha essa ingenuidade, né, essa falta de discernimento no meu coração, de sabedoria. Então eu ficava tipo assim, isso é só preocupação, isso é medo de grávida, porque eu sempre tive medo de engravidar, então agora que eu tô grávida, eu tô com medo que alguma coisa aconteça e tal, talvez seja só da minha cabeça mesmo, não acho que seja nada demais.
Aí o que acontece? Mais um exemplo, né? No outro vídeo eu dei um exemplo a vocês, né? De que eu não segui a orientação de Deus e eu caí do cavalo. Dessa vez foi acontecer a mesma coisa. Eu tive uma treta, né, com uma pessoa próxima a mim e tudo mais. E eu percebi que essa pessoa, ela não conseguia ver a minha felicidade. Não conseguia. Ela viu o quanto eu estava feliz grávida e começou a querer arranjar briga com você. Observa nisso nas pessoas. Quando a pessoa invejosa vê que você está feliz, ela vai querer arranjar uma briga com você. A pessoa invejosa, gente, ela não pode ver você em paz. É impressionante. Se ela saber que você está em paz, que você está tranquila na sua vida, ela vai tentar te puxar para o nível dela, entendeu? A gente tem que saber que tipo de energia a pessoa invejosa, ela vibra, assim, ela busca. É a energia da escassez, a energia da ingratidão, a energia do egoísmo, entendeu? Por que o egoísmo? Porque a pessoa invejosa, ela olha para o que o outro tem e ela quer para ela. Que o outro não tem e que ela tem. E isso é o quê? É um tipo de egoísmo, entendeu? É um tipo de soberba. Por quê? Porque a pessoa, ela se acha superior ao outro ao ponto de querer que o outro não tem e ela tenha. Por quê? Porque ela se acha mais merecedora do que o outro. Isso é um tipo de soberba, entendeu? Por isso que o diabo, ele era soberbo, orgulhoso, entendeu? Por isso que ele caiu do céu, né? Porque ele queria ser igual a Deus, ele se comparou com Deus, primeiro veio a comparação antes da inveja, se comparou, queria ser igual a Deus, viu que não conseguiu, né? Ele diz, eu vou ficar acima das nuvens, acima do Altíssimo e tudo mais. Viu que não conseguiu, né? Tinha soberba no coração, o ego, né, e tudo mais, de querer ser acima de Deus, e caiu, entendeu? E a pessoa invejosa, gente, ela cai. Uma coisa que eu posso dizer pra vocês, se você é uma pessoa invejosa, ou você vê que tem raiz de inveja, peça direcionamento de Deus, peça pra que Deus limpe o seu coração. Porque essa pessoa, uma hora, ela cai. Porque toda aquela pessoa que ela para de olhar para a própria vida, de cuidar da própria vida para cuidar da vida do outro, uma hora essa pessoa cai do cavalo. Porque tem gente que deixa de cuidar da saúde, do relacionamento amoroso, das finanças, da vida profissional, tudo, para ficar olhando para a vida dos outros. Então você negligencia a sua própria vida para olhar a vida do outro. E uma hora, a vida cobra, e cobra caro. Uma hora, a sua negligência com a sua vida para cuidar da vida dos outros vai vir uma consequência. Então a pessoa invejosa, ela não conquista o que ela poderia conquistar. A pessoa invejosa, ela às vezes quer ter o corpo dos sonhos, mas ela não quer suar, não quer pagar o preço para dieta, exercício físico, entendeu? Ter uma boa alimentação, não quer. Quer ter o corpo da fulana e tal, da blogueira e tal, mas não quer pagar o preço, e aí tem um problema na saúde, porque às vezes toma uma coisa que não é para tomar, usa um anabolizante, né, que tem gente que injeta coisa, né, injeção de coisa que faz mal pro corpo. Então, tudo isso é o quê? Consequências. São consequências. Então não pense que você desejar o mal a outra pessoa, você lançar coisas ruins na vida de outra pessoa, não vai reverberar para você, não vai voltar para você. Porque o universo, gente, ele impera pela lei do retorno. Tem gente que chama de karma, essas coisas. Eu não acredito muito nisso, sou cristã. E eu acredito na lei da colheita, porque a Bíblia fala sobre isso, entendeu? Aquilo que o homem semear, isso colherá, entendeu? E tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe, entendeu? É a lei da semeadura. Entendeu? Então o universo, gente, a gente precisa entender isso. O universo, ele opera através de leis espirituais. Então, independente se você acredita nessas leis espirituais ou não, essas leis existem, entendeu? E se você quer ter consequências positivas na sua vida, você precisa observar aquilo que você está plantando no coração das pessoas. Você está plantando amor, bondade, gentileza, ajuda, ou você está plantando o quê? Ingratidão, entendeu? Maldade, maledicência e tudo mais. Então, a gente tem que o tempo todo estar se fiscalizando. O que é que eu estou plantando? Entendeu? Eu estou plantando coisas boas porque a Bíblia diz que no devido tempo eu vou colher. Às vezes você está plantando uma coisa hoje e você não está observando nada acontecer na sua vida hoje, mas lá na frente vai acontecer. Então tem pessoas que praticam mal, são invejosas e nada hoje está acontecendo na vida dessa pessoa. E ela acredita que vai ser assim para sempre, mas não. Uma hora tudo aquilo de ruim que ela está plantando vai colher. Ela vai colher, entendeu? E assim é com todos nós. Por isso que eu digo isso sobre a pessoa invejosa, mas nós também precisamos analisar o nosso coração para saber se nós também não somos pessoas invejosas. Se a gente também não está deixando crescer algum tipo de sentimento corrosivo no nosso coração. Porque a inveja, ela é um sentimento corrosivo, entendeu? É um sentimento que vai correndo você aos poucos. E quando você mal percebe, ela já dominou todo o seu coração. Então, cresce primeiro com a insatisfação. Eu estou insatisfeita, vi que fulano conquistou algo, não me agradei, já me deu uma raivinha, já me deu um nojinho e tal. Começa assim a inveja. Daqui a pouco, se você deixar a inveja crescer no seu coração, você está fazendo mal a outra pessoa. Você está caluniando, você está sabotando,
entendeu? Eu já vi pessoas invejosas que tentam sabotar a vida do outro. Sabe que o outro vai ter uma oportunidade de emprego, chega na frente e tenta fechar aquela porta de emprego para não deixar o outro entrar. Uma forma de sabotagem, entendeu? Então a pessoa invejosa, ela também faz muito isso. Ela também tenta sabotar os seus planos. Se você deixar a pessoa invejosa saber que você vai fazer aquela viagem dos sonhos, pode ter certeza, ela vai fazer alguma coisa para atrapalhar você de ir naquela viagem. O que tiver ao alcance dela, se ela ficar sabendo que você quer muito para tal lugar, quer muito fazer tal coisa, ela vai tentar entrar na sua frente, vai tentar ir adiante de você para tentar barrar aquilo ali para você. Por isso que eu falei no outro vídeo, né, que eu disse, não deixe a pessoa invejosa saber dos seus planos. Detectou que a pessoa invejosa, se afaste. Porque se ela souber dos seus planos, ela vai tentar entrar à frente. Eu vi o vídeo de uma moça que ela disse assim, se você vai comprar um terreno, uma casa, entendeu? E você dizer, olha, eu vi um terreno ali que tem um preço muito baratinho, eu tô pensando em comprar. Se você falar para o invejoso vai comprar na sua frente. Vai chegar pro vendedor e vai dizer, olha, eu fiquei sabendo que você tá vendendo por tal preço, eu quero comprar. E aí, quando você chegar lá para comprar o terreno, comprar a casa, o vendedor vai dizer o quê? Não, fulano daqui já veio aqui, passou, ficou sabendo que o preço estava bom e levou. Você não fechou o contrato antes, né? Veio outra pessoa aqui, fechou, entendeu? Mesma coisa é planos, projetos. Gente, teve o caso, eu não lembro se foi do caso do Uber ou foi da 99, não sei. Foi de algum criador de transporte de aplicativo que a ideia, na verdade, não foi desse criador. Foi de um amigo. Um amigo comentou, disse, olha, eu tô pensando em criar um projeto, criar um aplicativo de transporte e eu acho que vai dar muito lucro. O amigo simplesmente ouviu, interessante, e aplicou a ideia dele. E enriqueceu, né? Hoje em dia tá o quê? Bilionário aí, provavelmente, né? Eu não lembro de qual foi desses dois aí, mas eu fiquei sabendo dessa história e isso me acendeu um alerta, que nem sempre os seus planos, os seus sonhos e tal, você tem que compartilhar com amigo, porque às vezes você acha que é amigo, às vezes você tem consideração de amigo, mas às vezes o outro não tem. Você, no seu coração, você considera a pessoa um amigo, mas o outro às vezes não considera você como amigo. E aí, simplesmente imita tudo. Já viu aquelas pessoas, outro clássico do invejoso, aquelas pessoas que imitam tudo que você faz? Se você pintar a sua unha de vermelho, inclusive eu tô precisando refazer, né? A minha unha que eu pintei já tem um tempinho. Se você pintar a unha de vermelho, aquela sua amiga vai querer pintar também. Você tá vestindo verde, você diz, nossa, que cor bonita, né? Eu tô vestindo verde e tal. Daqui a pouco a pessoa tá vestindo verde também. Então você diz assim, não, mas a pessoa pode ter uma admiração e tá imitando. Gente, mas tudo? Não, né? Não, tudo é impossível. Tem gente que imita tudo, entendeu? Não é só uma unha, não é só uma camiseta, não é só um tipo de corte de cabelo, não é tudo que você faz. E a pessoa escancara que ela quer ser você, entendeu? Se ela pudesse ser você, ela seria. Então, a pessoa invejosa, ela não percebe que ela está desperdiçando ser quem ela é. Ela está abrindo mão da autenticidade, porque o invejoso, quando ela imita tudo que você faz, ele está deixando de ser ele mesmo. Gente, eu não quero ser outra pessoa. Eu não quero ser outra pessoa, graças a Deus. Eu sou muito feliz sendo quem eu sou, tendo o caráter que tenho, a essência que eu tenho. Lógico que eu tenho defeitos, tem coisas em mim que eu preciso mudar, que eu vejo que eu preciso mudar, mas eu não quero ser outra pessoa, entendeu? Porque eu acredito que tenho qualidades, que eu tenho essência, que eu tenho uma coisa que é única, entendeu? Porque cada ser humano tem uma coisa única, entendeu? Em cada ser humano, Deus tem um propósito, Deus tem algo para aquele ser humano. Então, se eu abrisse mão de quem eu sou, eu estaria abrindo mão de quem Deus me chamou para ser, do meu propósito, entendeu? Então, eu quero para mim aquilo que é meu, aquilo que me pertence, eu não quero o que é dos outros. Então, o invejoso, ele não percebe isso. Que ele não precisa do que é dos outros, você não precisa do que é do outro. Deus tem coisas reservadas para você, Deus tem coisas maiores e melhores, mais do que você imagina. E se você quiser ser outra pessoa, como é que você vai receber da parte de Deus aquilo que ele reservou para você? Porque o que Deus tem para você é seu, ninguém tira. O que é seu, o que é de fulano é de fulano. Então é por isso que eu não gostaria de ser outra pessoa. Eu não gostaria de ter o que outra pessoa tem. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem uma coisa muito boa na vida dela, mas ela também tem coisas muito ruins. Às vezes tem problemas muito ruins, que eu provavelmente não vou querer passar. Cada pessoa tem suas lutas, tem suas guerras, e tem guerras e lutas de pessoas que eu não gostaria de viver de jeito nenhum. Eu conheço pessoas que, assim, têm dinheiro e tudo mais, vivem de forma confortável financeiramente, mas a vida pessoal dela é horrível. E eu sei, eu conheço de perto pessoas assim, e eu fico pensando, eu que ia querer ter essa vida, entendeu? Só pra poder ter a vida financeira, mas tipo, passar por um estrago na vida pessoal que essa pessoa tá passando, eu não queria. E o invejoso é isso, né? Ele quer só o lado bom, mas os problemas, os perrengues da vida de alguém, porque nem tudo na nossa vida é boa, né, gente? Tem coisas boas e tem coisas complicadas, mas o invejoso, ele não enxerga isso.
Ele só quer a vantagem, ele só quer aquilo que é bom, mas na vida nem sempre nós temos só o que é bom, né? Na verdade, ninguém tem, porque todo mundo tem problema, todo mundo tem seus defeitos, todo mundo tem, gente, todo mundo tem. Não tem essa pessoa que diga assim, eu tenho uma vida perfeita, tenho a vida dos sonhos, eu não tenho nenhum defeito, mas você não é Deus, né? Você não é Jesus, então, com certeza você tem algumas insatisfações na sua vida, e é normal ter, entendeu? Mas você precisa ser grato pelo aquilo que você tem, independente de como a sua vida esteja, entendeu? Por quê? Porque Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida e Deus te dá a oportunidade todos os dias de você recomeçar, entendeu? De você correr atrás dos seus sonhos. Deus te dá a oportunidade todos os dias para você ser uma pessoa melhor. Basta você saber aproveitar essa oportunidade. Então, como eu disse para vocês, a pessoa invejosa, ela não aproveita as oportunidades que Deus dá. Deus dá a oportunidade dessa pessoa crescer, dessa pessoa conquistar aquilo que ela sente uma certa admiração, entendeu? E Deus está o tempo todo lembrando, às vezes, aquela pessoa, olha, vá atrás dos seus sonhos que tu consegue também, entendeu? Melhora de vida, melhora, me busca, entendeu? Que eu vou fazer a mudança na sua vida e para você conquistar tal coisa, mas não, é cansativo, é demorado, eu quero resultado rápido, eu quero que as coisas aconteçam sem eu ter que fazer esforço. E a Bíblia vai dizer, né, gente, que o reino de Deus, ele é tomado por esforço. Ou seja, tudo aquilo que a gente consegue, a gente precisa empregar um esforço, a gente precisa ter uma atitude, uma ação, entendeu? Então não adianta a gente ter planos, a gente ter sonhos só aqui, ó, no mundo da nossa cabeça e a gente não colocar em prática. Então, o que está faltando você de ter a sua realização muitas vezes é as suas ações. E você precisa agir. Se você agir, você vai ter aquele relacionamento que você deseja. Se você agir, você vai ter aquele emprego que você deseja. Se você agir em Deus, você vai ter todas as coisas, porque a Bíblia deixa claro, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então não existe nada, né, que a gente deseja que a gente não possa ter em Deus, porque Deus é o dono do ouro, da prata, é o dono de todas as coisas. E o que está no desejo do nosso coração pode ser sanado em Deus, entendeu? Desde que a gente busque ele em primeiro lugar. Só que provavelmente a pessoa invejosa, ela não entregou o coração diretamente para Deus. Porque, gente, se você entrega diretamente seu coração para Deus, você é confrontado no seu pecado. Você é confrontado no seu erro, entendeu? E chega um momento que você começa a se questionar sobre suas atitudes erradas e Deus aos poucos vai mudando o seu coração. Talvez não é de uma hora para outra, né? É um processo em Deus. Mas eu digo para você, se você quiser verdadeiramente, ele faz uma transformação na sua vida. Ele faz uma transformação no seu coração. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham refletido sobre tudo que foi falado aqui. Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para que vocês não percam nenhum vídeo. E comenta, gente, aqui o que vocês acharam, entendeu? Sobre a primeira parte, também, se você não assistiu a primeira parte sobre inveja, entendeu? Foi o último vídeo que eu fiz, então já dá o play para vocês assistirem e comentem o que vocês acharam, tá bom? Um grande beijo.